O futuro do Tex no centro da transformação. Grandes desafios requerem grandes transformações. Nós, da Domínio Tributário, assumimos o compromisso de construir um futuro mais eficiente e inovador, apoiando nossos clientes nas futuras mudanças da matriz tributária. Somos contadores com know-how e expertise tributária. Atendemos desde startups até grandes corporações, promovendo a redução de custos tributários e a implementação de benefícios voltados para a inovação. A Domínio Tributário tem sua matriz em Campo Bom, Rio Grande do Sul, e conta com operações em 5 locais diferentes, distribuídos pelo sul e sudeste do país. A expansão é impulsionada pela presença em ecossistemas de inovação. Estamos aqui para te guiar na jornada de transformação tributária, maximizando seus resultados e impulsionando o crescimento. Acreditamos firmemente que as conexões autênticas entre pessoas e negócios são um motor inovador que impulsionará o futuro da Domínio Tributário. Venha fazer parte desta transformação. Time flies. And so do we. That's why we are ready for the future, right now. We are Embraer, a global aerospace company empowering air mobility through innovation. A world leader in manufacturing commercial jets with up to 150 seats, light and medium-sized executive jets, and aircraft in the defense and security segment. In just 5 decades, Embraer has designed, manufactured, and certified more than 40 aircraft that have transformed the way the world flies. On average, every 10 seconds, an aircraft manufactured by Embraer takes off somewhere worldwide, transporting more than 145 million passengers a year. Embraer has certified the largest number of aircraft in the industry over the last 20 years, including the Phenom 300E, the world's best-selling light jet, the Praetor 600, the most advanced executive jet in its category, the E-Jets E2, the most efficient jets in the category, the C-390, a new generation military multi-mission tactical air transport aircraft, and A-29 Super Tucano, an advanced trainer and light attack aircraft. That once impossible dream that took off from a dirt runway in the heart of Brazil now soars across all continents with aircraft and technological solutions renowned for their efficiency, quality, and safety. Over the past 55 years, we have cultivated generations of talent, establishing ourselves as a global benchmark in aircraft development and certification, as well as in the integration of complex systems and customer services. Our engineering operates in an integrated manner, sharing knowledge and innovations across various fields, positioning us at the forefront of global technological development. Embraer's innovative solutions extend beyond the skies, reaching land, sea, space, and cyberspace, ranging from border monitoring and protection activities to air traffic control, artificial intelligence, and the future of urban air mobility. And we're shaping the future, developing the world's most advanced and efficient aircraft, pioneering sustainable aviation, and leading the way toward a greener future. Together with our customers and partners, we seek solutions for a new world, following a consistent flight plan for sustainable growth, and honoring the history of challenges and the people who brought us here.
Embraer, 55 years. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar sobre um tema que move o mundo. Mais que isso, que constrói o futuro das empresas. Vamos falar hoje sobre inovação. Eu sou Ivan Faliguski e vou conduzir o nosso evento. Mas antes, quero começar contando uma rápida história. Para mim, o futuro acontece quando a gente está nos lugares certos, com as pessoas certas, trocando ideias que realmente transformam. Essa frase pode até parecer clichê, mas ela descreve exatamente o que eu vivi no início de março, quando estive no South by Southwest, em Austin, no Texas. Para quem não conhece, o SXSW é um dos maiores festivais de inovação, tecnologia, criatividade e cultura do mundo. Um verdadeiro ponto de encontro de quem é apaixonado por criar e estudar o que é novo. Lá, eu tive o prazer de conhecer muitas pessoas super interessantes, e uma delas é o nosso convidado especial de hoje. Natural de Arapongas, Paraná, tem formação em engenharia mecânica pela UFSC, mestrado pela USP, foi treinado em processos, ferramentas de negócios de gestão nos programas de liderança da Embraer. Com mais de 25 anos na Embraer, ele passou por várias áreas de engenharia e negócios no Brasil e nos Estados Unidos. Hoje é diretor de desenvolvimento de novos negócios na Embraer X, conhecida como o braço de inovação disruptiva da companhia. A Embraer X está sediada nos Estados Unidos, no Vale do Silício e em Boston, e possui escritórios adicionais no Brasil e na Holanda. Clenilson é um verdadeiro entusiasta da inovação aplicada. É daquelas pessoas que não só falam sobre o futuro, mas literalmente ajudam a construir todos os dias. E hoje ele está aqui com a gente para compartilhar um pouco da sua visão sobre inovação, cultura de experimentação, transformação e muito mais. Clenilson, é uma grande honra ter você aqui conosco. É um prazer estar aqui com vocês, Ivan. Muito obrigado pelo convite. Realmente, as suas palavras são as minhas também, né? O South by Southwest foi muito interessante e foi um prazer te conhecer também lá e ouvir um pouco da história de como você e a sua equipe têm sido inovadores aí nesse âmbito, né, das questões tributárias. Prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, Clenilson, e muito obrigado por compartilhar esse belo vídeo da Embraer conosco, né? Acho que é um orgulho para nós brasileiros termos uma empresa que nos representa no mundo inteiro, que é a Embraer. Muito, muito bom. Obrigado pela tua presença mais uma vez. E agora eu também quero apresentar a Daiane Carvalho, nossa Head de Benefício e Inovação. Ela tem mais de 10 anos de experiência nesse setor e vem aí para trazer um olhar mais estratégico sobre como transformar a inovação em vantagem competitiva com o apoio de incentivos fiscais. Seja muito bem-vindo, Daiane. Bom dia, Ivan e Clenilson. Muito obrigada pelo convite. Espero que a gente consiga reservar esse momento aí com todos, né, que estão presentes nesse webinar, compartilhar esse momento e a nossa experiência, né, enfim, que faça essa conexão e agregue conhecimento para todos. Muito obrigada pelo convite também, Ivan. Legal. Obrigado, Daiane. Pessoal, então, como vai funcionar o nosso evento? A gente vai fazer algumas perguntas aqui para extrair o máximo de conteúdo, tanto do Clenilson quanto da Daiane, e ao final nós abriremos para perguntas que vocês podem encaminhar para nós pelo chat, certo? No SXSW, eu tive a oportunidade de ter com o Clenilson alguns momentos muito enriquecedores, né? Foram algumas conversas muito, muito legais. Lá o dia a dia ele proporciona isso, né? Inclusive nas filas ou mesmo na Casa São Paulo. Aí tu tem momentos de interação com o público e com as pessoas que estão lá que é muito enriquecedor. E aí, Clenilson, até tem uma questão que eu não me lembro se eu comentei contigo ou não, mas antes de eu ir para o South By,
eu coloquei que eu gostaria muito de me conectar com uma pessoa da Embraer. Eu queria conhecer, eu não sabia se exatamente teriam pessoas lá da Embraer, né? Mas eu coloquei como um dos objetivos. E num dos dias que eu estava lá, eu parei numa rodinha de conversa e um senhor perguntou para mim, o que tu faz, Ivan? E aí eu expliquei rapidamente o que eu fazia, e essa pessoa, o Clenilson, eu olhei, tá, mas agora o que tu faz? Ele, eu sou diretor de novos negócios da Embraer. Então, a gente tem que se proporcionar isso, né? Botar objetivos e fazer, estar nos lugares certos para que as coisas possam acontecer. Então, foi um momento Legal. muito, muito bacana, Clenilson. Acabei não comentando isso contigo, mas achei bem Joia. propício. O Clenilson também, ele me passou um pouquinho do seu dia a dia, né, do que é trabalhar na Embraer X, e assim, eu gostei muito, gostei tanto que na minha conversa mesmo com eles eu comentei, poxa, Clenilson, seria maravilhoso se a gente pudesse te ter em um evento para falar um pouquinho sobre o teu conhecimento, sobre o que é inovação e como tu evoluiu na companhia. Então, aí já vai a minha primeira pergunta. Pensando em cultura e inovação, Clenilson, você pode falar para nós como esses dois tópicos evoluíram ao longo do tempo, ao longo do tempo na Embraer? Legal, Ivan. Eu acho que não dá para começar a falar, né, de cultura e inovação sem falar um pouco do histórico e do passado, né? Separei uns slides aqui que tratam deste tema, então eu vou pedir a licença de vocês para compartilhar aqui. Já conseguem ver minha tela, por favor? Sim. Tá joia. Então, acho que da história, né, tem uma frase da Eleanor Roosevelt, que é a esposa do Theodore Roosevelt, um dos grandes presidentes americanos, né, e ela é uma figura bastante influente aqui nos Estados Unidos, que ela dizia que o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. E assim, a Embraer surgiu com um sonhador, né, então a gente sempre gosta de trazer a figura do Osiris Silva, porque ele é esse influenciador, esse inspirador, né, de sonhos, de fato. E o sonho dele quando criança, e essa é uma história bem interessante, que a gente gosta realmente de voltar a ela, porque ela é a base dessa inovação, desse pensamento criativo da empresa, né? Porque ele, quando criança, ele falava de voar, né, e pensava em aviões, quando no Brasil a gente não fabricava nem bicicleta, né? Nessa época da década de 40, vamos dizer, quando ele estava ali ainda no interior do país, né? Lá como criança e tal, no interior de São Paulo. E diferente de muitos de nós, né? Eu acho que os sonhos do Osiris, eles viraram mais e mais ousados enquanto ele crescia. A gente, em geral, os nossos sonhos diminuem, né? Quando a gente vai ficando velho. Mas ele não, ao contrário, né? Ele foi atrás desse sonho. Eu acho que legal o comentário que você fez, né? Você tinha um objetivo ali, Ivan, e as coisas, né, ajudaram para que isso acontecesse, nosso encontro acontecesse, mas o Osiris, ele realmente se empenhou demais, né, por fazer acontecer. E aí o sonho dele foi ficando mais ousado, porque ele falou, não quero só voar, eu quero projetar e construir aviões no Brasil, né? E o Brasil tem essa capacidade. Então, 20 anos antes dele fundar a Embraer, foi fundado no Brasil o ITA, né? E interessante que o ITA foi fundado no Brasil por iniciativa do governo, então, em 1949, a partir de um contato, um convênio aqui com o MIT. Então, eu digo que eu tenho voltado às origens da Embraer, né? Porque se não fosse o ITA, a Embraer, 20 anos depois, não teria sido fundada. E o Osiris fez parte de uma das turmas iniciais do ITA, né? Então, se formando como engenheiro aeronáutico, e também fez parte da Força Aérea no Brasil, né, se tornando piloto e tal, até que ali em 1969 a Embraer foi fundada, né, com o projeto do Bandeirante, né, que é esse avião aqui, o primeiro avião já com uma visão super inovadora. Ele queria não só voar, mas fazer conexão entre cidades pequenas, menores. Não fazia sentido aquela visão, né? Você tem um avião grande que você tem que encher de passageiros para voar longe, precisa de um hub grande. Eu falei, mas e as cidades menores? Elas não estão servidas, né?
Então, ele veio com essa visão de criar de fato, a aviação regional, né? Que é a conexão, sem você precisar ir para um hub grande, fazer uma conexão de cidades menores, né? Com um avião menor, até a gente fala disso, right sizing, né? Que é o avião do tamanho adequado para fazer o voo entre as cidades menores, né? Então, hoje, aí eu digo, né, nós somos mais de 20 mil sonhadores, né, inspirados por essa história dele, por esse ímpeto dele, espalhados no mundo inteiro, né? E aí, falando da cultura da inovação, então, contando com esse histórico, né, a empresa nunca deixou de fazer isso que a gente se inspirou lá no Osiris, né? Que investir em pessoas. Então, você não tem inovação se não tiver as pessoas, né? E pensando já um pouco no conceito da inovação, inovação é aquilo que é focado, né? O próprio Osiris falava, né, que o engenheiro tem 4 dimensões, né? O X, Y, Z e as cifras, né? Quer dizer, inovação que não vira receita, ela pode ser uma criatividade, pode ser uma boa ideia, mas se não virar receita, se não virar em melhores e mais invoices, né, ou notas fiscais boas, realmente não faz sentido, né? Então, essa fala dele eu acho bem interessante. Então, as pessoas é que vão desenvolver soluções inovadoras que vão trazer benefício para a sociedade e, consequentemente, gerar receita, né? Então, o investimento da empresa em desenvolvimento tecnológico, mais nas pessoas, é fundamental, né? Então, não dá para a gente tirar e dissociar as duas coisas. Claro, a empresa tem que continuar no forefront, né, ou na ponta lá do desenvolvimento tecnológico, mas se não investir nas pessoas, não faz sentido, né? Então, o nosso primeiro passo para o futuro e para a inovação é através das pessoas, né? São elas que vão levar a gente para um futuro promissor. Aqui, um grupo lá do nosso time, a gente tem um time de trabalho com alunos que se formam recém-formados, a gente tem um convênio com o ITA, que faz uma formação de pós-graduação com pessoas recém-formadas e várias outras ferramentas de treinamento, né, e capacitação das pessoas. Você falou um pouco de experimentação ali na sua fala inicial também, esse é um exemplo aqui do nosso primeiro protótipo, tipo de protótipo que nós fizemos para o desenvolvimento do eVTOL, que eu vou comentar um pouquinho mais para frente. Então, essa cultura de inovação passa por várias ferramentas também, né, que a gente usa, e programas de inovação, mas é sempre focado ali no empoderamento das pessoas, né? Muito bom, tem bastante coisa aí para a gente explorar. E aqui tu traz algumas ferramentas que vocês já utilizam. Me chamou muita atenção a frase que tu colocou, que eu anotei aqui, né? O futuro pertence àqueles que acreditam nos seus sonhos, né? Se a gente não sonhar, a gente não botar objetivos, a gente não chega a lugar algum. E uma das coisas que tu comentou um pouquinho comigo que para nós assim é algo que eu acho que a gente tem que explorar bastante aqui no Brasil, não só como dia a dia, mas também como as pessoas têm que imaginar são os horizontes de inovação, né? E a Embraer tem isso bem definido. Eu queria que tu explorasse um pouquinho isso, assim, como vocês dividem os horizontes de inovação aí na prática e como eles fazem sentido na operação de vocês. Legal, Ivan. Acho que essa é uma maneira como a gente divide, né? Então, tenta segmentar para poder atacar de uma maneira um pouco mais focada os investimentos, né? Então, a empresa, como eu disse, tem no seu DNA, né, a inovação, né? Mas a gente tentou no passado, é interessante comentar, né, as nossas falhas também, né? Porque faz parte da inovação errar. E ao longo do tempo, a Embraer tentou explorar a expansão dos negócios com algumas iniciativas inovadoras, mas a gente não estava estruturado de uma maneira adequada para garantir, né, a continuidade destes projetos. Então, ao longo desses meus 25 anos, eu vi algumas iniciativas que a gente teve no passado que não, assim, pelo fato da gente não ter uma estrutura, uma organização e até uma visão um pouco mais dividida e adequada da inovação, a gente não conseguiu evoluir com algumas delas, né? Então, esse conceito de divisão da inovação na empresa é até, de uma certa maneira, recente.
E os horizontes de inovação é essa base, né? Então, basicamente, isso aqui é um gráfico, né? Para engenheiro aqui, eu vou usar bastante as expressões aqui da engenharia. Mas se você pensar que aqui nesse eixo, né, você tem os mercados, então mercados existentes e mercados novos. E aqui você tem a visão dos produtos, né, produtos existentes e produtos novos, né, os horizontes de inovação, basicamente, é o cruzamento entre essas duas coisas. Se você está explorando evoluções dos teus produtos atuais no teu mercado atual, a gente chama isso de horizonte 1 de inovação, né, que é a inovação incremental. Para que serve a inovação incremental? É manter a competitividade dos produtos, né, principalmente no caso da aviação, que os ciclos de vida do produto são muito, muito longos. Você tem que garantir que, para ele se manter atrativo, você tem uma continuidade de evolução do produto, para que o cliente continue, né, olhando e vendo as melhorias, né, e mantendo a competitividade, claro, inclusive olhando para o que a competição está fazendo, né? Quando você vê, né, o iPhone, né, ou qualquer empresa aí de consumer electronics, né, sempre fica evoluindo, todo ano tem lançamentos novos. Para quê? Para manter a atratividade do cliente. Então, isso é fundamental, continuar investindo no teu produto para manter ele competitivo, né? Agora, uma outra oportunidade de inovar, né, e aí a gente fala de inovação radical, ou é você pegar aquele produto que já desenvolveu para um determinado segmento e ver, poxa, será que eu não consigo explorar este produto em outro mercado? Então, aqui eu tenho uma foto do Phenom 300, que é uma das maquetes que eu tenho aqui em cima. Ele foi desenvolvido para o mercado da aviação executiva, né? Então, como mostra o vídeo que eu apresentei ali no início, ele é o avião mais vendido do segmento dele por 13 anos seguidos. Então, é um sucesso. E é o avião mais vendido do mundo por 5 anos seguidos também. Ele é o avião executivo mais vendido e entregue do mundo. Então, de todos os jatinhos, de jatos executivos do mundo, é um avião da Embraer, né? A gente fica muito orgulhoso. Eu trabalhei desde o início, desde a sementinha desse avião. Então, a gente pegou esse avião que foi desenvolvido para um mercado conhecido e começou a desenvolver um novo interior para ele, para evacuação médica. Então, a gente desenvolveu o interior, colocou ali maca dentro do avião, então agora os clientes podem usar nesse mercado médico também. Então, isso é um exemplo de inovação radical. Ou, por exemplo, você pega um mercado que já conhece, né, a Embraer tem produtos na aviação militar, e conhece bem a defesa no Brasil, né? Então, a defesa do Brasil é um grande cliente nosso de muitos anos, desde o começo o próprio Osiris era um militar, certo? Então, a gente conhecendo bem esse mercado, e a defesa fez um lançamento e um pedido de desenvolvimento de uma fragata, né, para a defesa, a Embraer falou, puxa, o que eu posso fazer nesse mercado? Eu conheço tão bem esse cliente, eu entendo ele tão bem, será que eu posso entregar algum produto para ele, né, daquilo que eu conheço? Então, a gente foi explorar um novo produto, uma aplicação de conhecimentos que a gente tem num produto que nunca exploramos, né, que é uma fragata. E aí a gente não faz a fragata em si, mas a gente participa de um consórcio e desenvolveu sistemas através de uma das nossas subsidiárias, né, a TEC. A gente tem os sistemas de controle dessa fragata, são fornecidos pela Embraer. E aí, finalmente, quando você vai explorar um mercado totalmente novo, um produto totalmente novo, né, aí a gente fala da inovação disruptiva, né? Então, a gente tem que manter a visão e ter estruturas para suportar a inovação nesses diferentes âmbitos, né? E aqui, para a inovação disruptiva, foi quando nós criamos a Embraer X, como uma ferramenta de desenvolvimento de novos negócios, né? Para explorar, de fato, mercados totalmente fora daquilo que a gente chama do nosso core, né? Então, aqui é o que a gente sabe fazer, nós conhecemos bem esse mercado, a gente continua mantendo a inovação e o crescimento desses produtos, mas a gente não deixa de atuar lá fora. E aí tem um conceito bem interessante que chama ambidestria organizacional. Então, o que é ambidestria organizacional? Eu continuo protegendo o meu core, né? Continuo tratando da minha vaca leiteira, né? Como no conceito aí de negócios a gente diz, né? Para garantir as receitas, mas eu
eu como uma alternativa, né, e aí a brincadeira, né, da ambidestria, mão direita e mão esquerda, eu começo a explorar, eu crio ferramentas para poder explorar o avanço em mercados que eu desconheço hoje, né, e é isso que, dessa maneira que a gente trata a inovação disruptiva, e aí a EmbraerX é essa ferramenta para o desenvolvimento de coisas totalmente novas, né, sem esquecer que nós temos que continuar investindo com os conceitos de inovação em todas as cestas de investimento da empresa, né? Eu não posso deixar de fazer o que é mandatório de manutenção, aumento de eficiência, crescimento da empresa, né? Exploração de novos clientes, novos mercados e tal, e sem deixar de inovação. Mas como eu comento aqui embaixo, né? A inovação está presente em todos os cestos de investimento. Então, essa organização do raciocínio, né, e criação de ferramentas para explorar todos os horizontes é fundamental. E o que tu vê que puxou isso, Clenilson? Porque são vários horizontes, né? E o que motivou? Qual foi o motorzinho que fez a Embraer olhar para esses outros horizontes além do seu core? Muito bom, Ivan. Essa é uma pergunta joia, porque a gente vê nesse último, vamos dizer, nessas últimas décadas, as transformações que a nossa vida tem tido, né? Elas são absurdas, né? Na nossa geração, eu talvez um pouquinho mais velho que você, Ivan, mas na nossa geração a gente viu transformação, né? De modo como a gente assiste TV, né? E os nossos filhos não sabem mais, né, o que é assistir TV e ter que ficar passando o canal, o programa que você queria ver, né? É, a gente ouve música de maneira totalmente diferente. Quer dizer, tem várias empresas que eram grandes e estavam, né, como que é, deitado em berço esplêndido lá, né, esperando, achando que estava tudo certo. Você pensa em Blockbuster, em todas as locadoras de VHS, né, de vídeo que a gente ia lá alugar o filme, todas quebraram, certo? Fecharam. Empresas bilionárias, como é o exemplo da Blockbuster, né? Você pensa nas TVs, foram totalmente... E o mercado de música, né? Com Spotify e outras que vieram antes do Spotify, mercado de CDs e discos, só os saudosistas, né, que gostam dos LPs lá, né, aquele chiadinho e tal, mas você vê que indústrias super estabelecidas foram totalmente disruptadas. E aí a Embraer levou um chacoalhão quando surgiu a ideia do Hyperloop, que é uma solução, é um trem-bala, mas que voa, ele não voa, né? Ele caminha dentro de um tubo de vácuo que vai atender exatamente o mercado da aviação regional. Assim, você vai fazer conexão entre cidades pequenas de uma maneira muito rápida, num custo mais baixo, e aí isso deu um chacoalhão na gente. Falou, pô, esse é o tipo de coisa que pode disruptar o nosso mercado. Como que a gente faz para não deixar isso acontecer, né? Então, a gente tem que estar atento no que está acontecendo no mercado. Então, a gente precisa ter um radar de tecnologia, de negócios que podem nos afetar. Então, aquela visão de eu tenho que trabalhar na minha defesa e no ataque, né? Então, o que eu posso fazer para me proteger? Como é que eu antecipo aquilo que pode vir do mercado sem deixar de explorar oportunidades também, né? Então, aí foi quando a EmbraerX foi criado, e um grande exemplo, né, é o eVTOL, que a gente identificou a oportunidade de criar um novo produto e um novo mercado, né, que esse, de fato, é o táxi aéreo, porque é um táxi disponível para a população toda, né, porque esse é um produto totalmente elétrico, então é uma aeronave totalmente elétrica, a gente chama esse tipo de produto de eVTOL, que é Electric Vertical Takeoff and Landing Vehicle, então veículo de decolagem e pouso vertical, totalmente elétrico, que ele pousa e decola como um helicóptero e voa como um avião. Então ele tem as asas dele, tem outros propulsores elétricos que, né, permitem a decolagem e o pouso vertical, e um propulsor ali na cauda que faz ele voar como um avião. Então, à medida que ele transiciona entre o voo vertical e o horizontal, né, entre sustentar ali com esses propulsores verticais, ele acelera, desliga os outros propulsores e voa com a sustentação das asas, né? Então, economizando muita energia no voo horizontal dele. Ele voa por 60 milhas, então ele é projetado para voar sobre o tráfego em cima de cidades grandes. Então, imagina você pousando em São Paulo, lá em Guarulhos, e querendo ir para a Avenida Paulista, né?
Se você for de carro, de Uber, você vai gastar uma grana ali, né? Não sei, não faço ideia de quanto é, talvez um Uber Black, uns R$ 400, não sei, né? Não, tá mais barato, tá mais barato. Mais Nem barato? chega. Aqui em Nova Mas York, ok. ó, vou falar de um exemplo aqui em Nova York, né? Você pousa lá em JFK ou em LaGuardia para ir para Manhattan. Pensa aí, no mesmo raciocínio, né, de Guarulhos, centro de São Paulo. É 1h30 de trânsito, 2 horas. Eu acho que Guarulhos, centro de São Paulo, mais ou menos isso também, né? Isso. Aqui a gente vai pagar $150 no Uber, né? Agora imagina você pagar os mesmos $150 para voar em 10 minutos. Então você pousa do avião, sai do teu avião, já entra no Eve e voa até o centro de São Paulo ou ali Manhattan, né, aqui em Nova York, Hum. pelo mesmo preço que você pagaria. Talvez em São Paulo um pouco mais barato, um pouquinho mais caro, né, mas você paga um premium pequeno, mas você não é o custo de um helicóptero, né? E outra, isso aqui é super silencioso, então até 90% mais silencioso do que um helicóptero, né? Por ser elétrico, a manutenção dele é muito mais barata, então muito mais simples. Um produto que vai ser totalmente autônomo no futuro, né? Mas ele está sendo desenvolvido com sistemas e soluções de segurança que vão facilitar muito a operação dele. Então, no primeiro momento, a gente vai ter um piloto pilotando, até para diminuir aquela barreira, né, de você entrar num negócio que vai Uhum. voar sozinho. Então, o piloto vai estar lá. Até os processos de certificação ainda não estão prontos, né, para ter uma aeronave sem piloto. Então, esse aqui é um exemplo, né, de atuação na inovação disruptiva, em que a gente abre um mercado novo e com um produto novo, né? Então, está tendo muito sucesso, com mais de 2.800 encomendas já deste produto, Nossa. antes dele estar pronto, e aí um outro conceito aqui bem interessante, que a gente vai falar um pouquinho mais depois, é fundamental você, para uma situação de um desenvolvimento de negócio totalmente novo, né, criar uma infraestrutura, né, um framework, um ecossistema que vai amparar, né, e sustentar aquilo. Então, a gente tem trabalhado com grandes empresas de tecnologia, infraestrutura, né, e os próprios clientes para nos ajudar a implementar essa solução, né? Então, eu acho que esse é um exemplo bem interessante, viu, Ivan? Atendendo Muito aí a bom. sua pergunta, né? A nossa motivação a gente precisa se defender, mas a gente precisa atacar também para a expansão da empresa. Então, vamos proteger o nosso core e vamos expandir, e essa visão tem que estar sempre presente em qualquer negócio, né, Ivan? Qualquer lugar da vida a gente precisa ter essa visão de se proteger, o que garante, né, ali o leitinho, né, da Ganha-pão. vaca leiteira mesmo, do seu core, do ganha-pão, sem esquecer que você precisa avançar, né, e expandir o teu negócio. Então, chegou a voar já no IF, não? Não, o IVA, o primeiro protótipo full scale, né, que é de Ah, tamanho 1 para 1, ele vai voar agora nos próximos meses. legal. As entregas só devem começar lá em 2027, né? Daqui 2 anos já está no fim aí do processo de certificação e desenvolvimento. Legal. Eu perguntei isso porque lá em Austin o Clenilson falou que jamais voaria na concorrência, né? Por conta dos testes e coisa e tal. Então, foi uma É, curiosidade minha. Muito bom. E aqui, isso é muito rico, Clenilson, porque a gente tem, é, como tu puxaste ali, né? O trabalho em cima do teu core, né? O que tu faz no dia a dia. E isso também exige uma série de melhorias contínuas, né? A gente ainda tem acidentes aéreos raros, mas acontecem, né? Esse ano tivemos ali um ou 2 meses aqui no Brasil que aconteceram alguns episódios em sequência, e isso exige uma melhoria contínua nesses itens já de produção contínua, e naqueles outros que são disruptivos ou estamos olhando para o mesmo mercado, mas com itens distintos, a gente tem que ter um trabalho de longo prazo de tentativa e erro. E aí vai minha pergunta para a Daiane. Daiane, como isso se enquadra na lei do bem, né? Como o governo pensou, concedeu esse incentivo para as empresas utilizarem nesses mercados e nesses investimentos distintos?
Bom, Ivan, estava até escutando o Clenilson, achei fantástico, sensacional, quando tem a cultura de inovação na veia, né? Começa desde o nascimento. Eu acho que quando a gente fala ali dos horizontes de inovação, é uma questão de evolução, né? Mas antes, inicialmente, tem que olhar para a cultura de inovação da empresa, né? Ela pode nascer, né, na veia, ou pode surgir devido à transformação, né, a necessidade de transformar para continuar competitivo no mercado. Então, quando eu olho para esse contexto, assim, pensando em inovação, eu sempre vejo essa questão dos horizontes da inovação, mais do que nunca, aí que o Clenilson trouxe, né, muito bem. Os exemplos foram ótimos. E justamente quando a gente olha para a questão da lei do bem, algumas empresas ou algumas pessoas pensam às vezes que precisa ser algo muito disruptivo, tem que ser uma inovação fora da curva para que eu possa fruir do benefício, né? Mas sim, as melhorias incrementais são inovativas para o benefício, né? Desde que tu tenha tentativa e erro e adquira novos conhecimentos, né? Então, aquela fala do Clenilson no início, pessoas, P&D são pessoas, né? Teoricamente, nada se cria sem alguém estar criando, pensando, né? E inovando com aquela situação, ou seja, no sentido de transformar, ou seja, no sentido de criar algo totalmente novo, que causa um certo medinho, né? Imagina pegar e voar sem ter um piloto ali, né? Tem que confiar muito naquela empresa que está ofertando aquele produto no mercado. Então, ela tem que ter um histórico assim fantástico quanto aos os acidentes ou outras questões nesse nível, né? Então, assim, quando a gente olha melhorias incrementais, a gente também consegue fruir o benefício da lei do bem, né? Nesse contexto, não precisa fazer algo fora da curva para conseguir utilizar. Clenils trouxe muito bem, eu gostei bastante, Clenils, bem legal. Isso é bom, né? Porque não precisa se ter uma ideia muito disruptiva para utilizar de um benefício que já é de longa data concedido pelo governo e muitas empresas acabam não utilizando pelo desconhecimento da legislação e também pelas dificuldades que a gente tem no Brasil de fazer a implementação, né? A legislação no Brasil, eu costumo colocar que, para que simplificar se a gente pode complicar, né? A legislação brasileira ela é muito complexa, então isso acaba impactando muito na forma de utilização dos benefícios. A lei É. do bem é um desses que a gente tem que... Pode falar, Ivan, Vinícius. se eu puder só comentar, né, Daiane, a gente conversava ainda no fim da semana passada, né? Eu mesmo já fiz vários relatórios, né, de dentro da engenharia para suportar a lei do bem, né? Então, mesmo quando a gente é exatamente o ponto que você trouxe, né? A gente está fazendo P&D, é incremental. Eu estou fazendo uma substituição simples, né? Como eu disse lá no horizonte 1, né, de inovação incremental. Estou fazendo uma coisa simples, mas eu estou investindo em engenharia, estou investindo em desenvolvimento. Existem ferramentas, né, para se fazer, para se ter o benefício, né? Não só no Brasil, aqui nos Estados Unidos também. Ô, Ivan, eu acho que você escolheu uma data certinha, cara, porque hoje é o dia do imposto de renda aqui nos Estados Unidos. Então, 15 de abril é a data. E até mesmo na nossa, né, na nossa declaração de imposto de renda aqui, a gente tem benefícios dependendo dos investimentos que você faz. No Brasil, certamente tem. Mas as empresas não podem perder essa oportunidade, né, Daiane? Eu acho que isso, de fato, é fundamental a empresa ter a visão aberta, né, para, poxa, eu estou investindo na melhoria do meu produto, que benefício eu posso usar, né? Tanto para contribuir no desenvolvimento, né? E no Brasil a gente tem fontes que a Embraer usa bastante, no FINEP, Embrapi, o BNDES, têm sido fantásticos ajudando a gente, mas não só para empresa grande como a Embraer, né? Eu sei que temos outras ferramentas no Brasil para as empresas pequenas também. Aqui nos Estados Unidos, né? Esses dias eu tive contato com a diretora apontada pelo Trump para as pequenas empresas, né? Então tem o Ministério de Pequenas Empresas aqui nos Estados Unidos e despeja dinheiro mesmo assim para ajudar as pequenas empresas no desenvolvimento de tecnologia. E então você tem benefício
tendo recursos para os seus desenvolvimentos e depois, né, para isenção de impostos e taxas depois. Não podemos deixar de aproveitar isso, né? As pequenas empresas, as médias e grandes, claro, também, não. O Vale do Silício se desenvolveu em cima disso, né? De muito dinheiro jogado para a região, para se desenvolver empresas e negócios, no sentido de levar o homem à lua lá em algum tempo no passado. E aqui tu trouxe uma questão bem bacana também, né? Dos pequenos projetos, né? Eu tenho um amigo e ele já fez alguns eventos conosco, que é o Rômulo, e ele coloca que eles tiveram uma evolução muito bacana também, de cultura de inovação interna na empresa, né? Daí ele fez por muito tempo a Lei do Bem com o Rômulo, e ele colocou que em determinado momento eles colocaram lá a caixinha de sugestões, e dessa caixinha de sugestões vinham N projetos que eles conseguiam desenvolver de forma muito simples, mas que geravam um resultado tremendo. Então, a cultura de inovação, ela se retroalimenta, né? Ela faz crescer a empresa num motorzinho à parte, impulsionando de forma geométrica ali a inovação. Eu acho que isso é o mais legal, assim, tanto quando a gente pensa em inovação, quando a gente trabalha os benefícios de inovação, isso acontece muito nos clientes. E aí eu queria explorar um pouquinho mais, Clenilson, a questão dos verticais de negócios e de inovação da Embraer. O que tu pode trazer para nós, assim, porque tu Legal. comentou comigo, né, que vocês tiveram evoluções na Embraer, né? Em determinado momento vocês não faziam certo tipo de investimento e depois vocês começaram a ver que isso fazia sentido e que vocês deveriam ir para esse norte, né? Então, eu queria que tu falasse um Isso. pouquinho a respeito disso. Tá. Deixa eu só fazer 2 comentários antes de entrar nesse ponto que é fundamental, né? Então, Por favor. quanto aos programas, né? Não precisa ser complexo, não precisa esperar inventar, criar uma empresa separada para fazer inovação. Não. A inovação é isso aí, é a caixinha de sugestões, né? Na Embraer tem um programa que chama Boa Ideia, que é o nosso programa de inovação mais antigo, acho que tem mais de 30 anos. Não, acho que deve ter uns 40 anos já. Mas é exatamente isso. Qual que é a boa ideia que você pode dar hoje, né? E aí premia os funcionários. Tem funcionário com milhares de ideias já implementadas, né? E aí, dependendo do resultado da ideia, você vai receber um prêmio ali de acordo com o resultado daquela ideia. Então, é muito legal. E outro ponto que eu queria abordar é quanto à segurança, né? A gente na aviação, esse é um ponto crucial. A Embraer é totalmente comprometida, né, com a segurança da aviação. Então, às vezes a gente vê alguns eventos acontecendo, né, ou até uma frequência um pouco maior, mas muito porque o volume de voos tem aumentado absurdamente, né? Tem aumentado muito. Os nossos produtos, eles têm, sim, recordes de segurança, né? Nas questões estatísticas. Então, justamente como consequência, né, do primor que a gente dá na engenharia, inclusive trabalhando como inovação e criatividade, mas sempre mantendo os níveis de segurança nos mais altos níveis e mais altos padrões, né, sem dúvida. E a reflexão, se você vê a aviação como um todo, né, a reflexão em relação aos eventos, elas fazem a indústria como um todo crescer e ir melhorando, né? Estatisticamente, a aviação é muito mais segura hoje do que era no passado. A Embraer tem um compromisso com isso, né? Mas voltando para o seu ponto, Ivan, assim, como que a gente aborda né, a inovação dentro da empresa? Então, eu gosto dessa frase aqui, né? Voar através de céus desconhecidos é um grande desafio, né? Quer dizer, e qual que é o céu desconhecido? É aquilo que eu falei lá no começo, a transformação, né, da tecnologia e os mercados e como os clientes se comportam, faz com que a gente voe dentro de um cenário super complicado. Então, é por isso que a gente precisa saber para onde nós estamos indo. A gente precisa saber para onde nós estamos indo e não tirar o olho, apesar das turbulências, né, apesar de todo o cenário de transformação e mudança, a gente precisa ter uma visão lá onde nós vamos chegar, né? Então, não dá para a gente inovar se a gente não saber para onde a gente está indo,
né? Porque a hora que vem a turbulência pode tirar totalmente o nosso foco e a gente pode se perder em ver qual que é o passo seguinte e adiante. E aí, então, a gente precisa ter o foco, e aqui na Embraer a gente chama esse foco de verticais de inovação, né? Então, eles são as prioridades de investimento que a empresa toda tem para o investimento em inovação. Então, a gente está explorando novos negócios, então a visão da ambidestria, né, que eu mencionei lá no começo, mas a gente não deixa de olhar as ações de inovação com uma visão comum. Então, a gente vai lá e conversa com todas as unidades de negócio, né, discute bastante, anualmente a gente discute internamente com todo mundo, quais são os focos que a gente precisa ter, ou quais são as necessidades que eles têm, ou a visão que eles têm de como a gente pode explorar o crescimento da empresa, né? Então, a gente olha no mercado e vê quais são as oportunidades de novos negócios, né? E aí, fazendo esta reflexão de ambidestria, né, o core, mais o que a gente pode explorar de novos mercados, a gente olha através dos verticais de inovação. Então, nessa discussão, e aqui depois eu volto para essa recomendação de livro, a gente faz essa avaliação e discute todo mundo. Onde nós vamos investir o nosso dinheiro de inovação? Não é para qualquer coisa. A Embraer não é uma empresa química, a Embraer não é uma empresa de saúde, né? Então, não vou tratar de health tech, não vou tratar de fintech nesse momento. Vou olhar para aqueles pontos que são comuns ao nosso core, ao que a gente sabe, as competências-chave da empresa e como alimentar, a partir dessas competências-chave, a oportunidade de novos negócios, mas também ver o que a gente tem de gap internamente, né? E aí, a partir dessa reflexão, a gente cria os temas dos verticais de inovação. Então, que é o que eu digo ali, o saber para onde você está indo, né? Saber qual que é o caminho que você está perseguindo para chegar no seu destino. E aí, estes são os que nós entendemos aqui que são os verticais de inovação, as prioridades dos temas de inovação que nós temos, né? Então, Zero Emissions, lá no começo o vídeo fala sobre aviação sustentável, né? Então, tem um desafio aqui de todas as indústrias se descarbonizar, né? Tirar o uso de combustível fóssil. Então, a gente também está trabalhando, e a aviação é uma das mais complexas para transicionar, porque o uso de tecnologias novas sem o uso de combustíveis fósseis é super complexo, né? Então, a gente está estudando combustíveis sustentáveis de aviação, soluções de eletrificação da aviação, soluções de hibridização, né, transformar o avião numa propulsão híbrida, hidrogênio e várias outras soluções a gente está tratando aqui dentro das emissões, de zero emissões, né? Voos autônomos também é uma direção super importante para a aviação. E olha que a aviação já faz piloto automático há décadas, né? Então a gente tem todo esse conhecimento. Só que o fazer com segurança, né, a transição entre um voo ali com piloto e um voo sem piloto é uma coisa super séria e complexa, né? Então a gente está trabalhando, e não só no voo autônomo, né? Por exemplo, o Eve, quando ele lá no futuro, né, foi voo autônomo com sensores e gestão de controle de tráfego aéreo e tudo mais. A gente está falando de coisas simples que podem ir ajudando o piloto nesse momento, né? Então, a Embraer já desenvolveu soluções para os aviões pousarem automaticamente, né? Inclusive, o nosso avião comercial fez recentemente o lançamento dessa solução. Então, é de coisas simples de autonomia até o que é mais complexo, né? A gente tem explorado novos materiais, sempre materiais mais leves é o que a gente quer, né, para aviação, com custos menores também, ciclos de desenvolvimento menores, né, e de produção também, novas configurações de aeronaves, né, diferentes formas e shapes de aviação. A experiência do passageiro é uma coisa super importante, então o conforto é sempre a gente costuma dizer que nós desenvolvemos o avião de dentro para fora, né, do passageiro para fora, e não faz a forma do avião para depois chegar no conforto do passageiro, a gente faz o contrário. Investimentos em indústria 4.0, né, aqui 5.0 e avante, né, também com, sei lá, o gêmeo digital da produção, sensores, né, como reagir e readequar a fábrica rapidamente para questões de supply chain, etc., né? E, claro, inteligência artificial é um enabler de todos os demais, né? Então, a gente tem esse como os focos. Então, esses são os nossos focos.
E vocês, né, que nos escutam hoje, vocês precisam entender quais são os focos de inovação que vocês precisam ter na empresa. Não vai investir em qualquer coisa, né? Não investe naquilo que faz sentido, que vai alavancar o teu core e vai alavancar novos negócios, mas com aquilo que você conhece, né? Com aquilo que você entende em volta do teu conhecimento-chave, né? Da competência-chave que você tem desenvolvido dentro da sua empresa, né? Muito bom. Tem bastante coisa, né? A Embraer tem muitas iniciativas e muitas delas impactam não só interno, mas acaba impactando N outras empresas, né? Mesmo a gente tem um cliente que é investido de vocês, que é ExMobile, que está numa dessas vertentes segregadas aí da operação de vocês. Eles também utilizam uma série de benefícios fiscais na operação deles para incentivar algumas atividades, né? Entre eles alguns que tu citaste aqui, Clenilson. E aí, Daiane, eu queria que tu trouxesse um pouquinho mais da vivência, né, de benefícios fiscais que a gente pode elencar para esse público que cabe e que a gente pode proporcionar aí com a aplicação buscando aí a implementação desses benefícios para essas empresas. Legal, Ivan, estava escutando ali no Clenilson e estava me recordando, né, que quando a gente fala das verticais ali e dependendo da zona onde tu vai atuar, digamos, tu vai precisar de outras pessoas, né, seja uma startup, uma ICT, uma faculdade, enfim, às vezes para agregar novos conhecimentos e tu ir expandindo, né, a tua inovação dentro da empresa, né, essa troca, que ela é fundamental. E quando a gente olha para os benefícios que hoje a gente tem assim disponível, né, acesso, né, quando a gente fala da legislação brasileira, a gente tem aí o benefício da lei da informática, né, também além da lei do bem, né, a gente tem a lei da informática, que apoia, enfim, a tecnologia da informação e da comunicação, que são as TICs, né, as famosas TICs. Então, esse benefício ele é bem legal também. São poucas empresas que fruem por falta de conhecimento, né? A gente olha assim a visão ampla da lei do bem, existe um mais específico, né, para esse universo assim que envolve uma questão mais de automação, de placas eletrônicas, chips, né? Então isso é bem legal também, né? Um alerta assim para todas as empresas ou enfim que fazem esse tipo de serviço ou esse tipo de produto, né? Então, ele é um benefício bem legal, que gera um crédito financeiro, a empresa só precisa reinvestir no mínimo 4% em P&D interno, né? Então, daquela receita incentivada, que é legal, assim, pensar nesse contexto. A gente também tem, enfim, a lei do bem, né? Que a gente está trocando essa ideia nesse momento. Temos outros benefícios até que tu trouxe ali a questão da ExMobiles, que são drones, assim, que são voltados mais para o ICMS, né? Que também a pessoa jurídica pode ter esse olhar, que são a questão das alíquotas do ICMS de importação e de revenda, que tu consegue fazer converter e gerar em torno de 4% dessa alíquota, né? Tu consegue reduzir ela. Então, quando tu olha a lei do bem, tu visualiza a lei da informática, que pode gerar um crédito financeiro, tipo assim, a lei da informática, né? Tu gera um crédito financeiro inicia em 12%, de acordo com a região, tu consegue tomar um crédito diferente a partir daquela receita incentivada no benefício, né? Então, se tu olhar neste contexto, tu consegue fruir de todos eles na mesma empresa, e todos eles têm o cunho inovativo, né? Então, tu consegue utilizar o crédito financeiro da lei da informática, que pode iniciar em 12%, né? Enfim, tu pode utilizar a lei do bem, que é um crédito que gira no mínimo 20%, tu consegue retornar no mínimo 20% daquele reinvestimento. E ainda tem mais essa possibilidade do ICMS, né? Que, enfim, nós temos cases de clientes que fruíram, que foi bem interessante, né? E não precisa ser necessariamente uma indústria para fruir essa parte do ICMS, né? Esse benefício. Então, existem diversas ações que, mesmo com a inovação ali, tu consegue ir selecionando e fruindo com segurança a utilização do benefício, né? No Brasil, a gente tem uma questão bem importante, né, que eu vejo que
muitas vezes quem chora mais ganha mais, né? E aí a gente tem uma questão de lobby muito forte, né? De setores que buscam incentivos para fluir de benefícios, para que as mercadorias rodem mais rápido com menos imposto. E alguns outros setores onde o governo identifica que faz sentido ele incentivar, né? A questão de inovação, a Lei do Bem é de 2005. Então, lá no passado, aí, há 20 anos atrás, o governo viu que essa era uma tendência muito forte e este ano a gente tem visto assim, se falar muito em inovação, essa crescente do tema inovação no Brasil. Se falou até este será o ano de que mais vai se falar de inovação. A reforma tributária entrou aí no cenário e tem roubado muito a cena, porque eu vejo uma preocupação muito grande em cima disso. E também a gente vê que muitos dos benefícios que estão sendo colocados na reforma é por conta de lobby, né? É por conta dos setores e segmentos que vão lá pleitear e discutir e pedir suas necessidades de forma mais expressiva. A Dani trouxe muito bem 3 tópicos, né? A Lei do Bem, a Lei da Informática e o Ato COTEP, que é a questão do ICMS, que cabe para as empresas que estão aí mais voltadas para o setor de aviação e drones, como um todo no Brasil. E dito isso, acho que tem um outro tema que a gente mencionou, Clenilson, que eu vejo que a Embraer está trabalhando bastante. Se eu não me engano, tem até um evento que vocês vão participar agora no Rio de Janeiro, do South by, do South Summit, Web né? Summit. Web Summit. Web Summit, é muito Summit. Que é a questão da Open Innovation, né? Vocês têm uma cultura bem voltada para isso, que tu falasse um pouquinho para nós sobre esse tema. Isso, então, rapidamente, né, o uso da inovação aberta, né, é fundamental para a gente explorar as oportunidades, né? Não dá para pensar que a gente vai conseguir mudar o mundo sozinhos, né? Criar um novo mercado, um novo produto totalmente sozinhos, né? Então, a gente precisa desse engajamento, né? E aqui mostrando do lado esquerdo o que nós temos dentro da empresa, né? E do lado direito aqui, esses players, né, externos, então os institutos de pesquisa, parceiros, associações, startups, no fundo é isso que eu faço, esse é o meu dia a dia, né, integrar com as empresas que podem trazer e conectar com o nosso cenário interno para fazer esse desenvolvimento conjunto, né? Então a gente precisa, um termo que a gente usa muito, né, na estruturação de um novo negócio é o de-risking, né, é tirar o risco, é diminuir o risco. Como é que você diminui o risco de uma solução? Parceirando com quem entende do assunto. Risco financeiro a gente diminui usando as oportunidades que o governo nos dá, né, sejam em incentivos fiscais, sejam em subvenção. Né, então, a gente precisa usar essas para diminuir o nosso risco, mas também investidores externos. Né? Então, eu falo muito com os venture capitals, né, com as empresas de investimento em novos negócios, com outras grandes corporações, as startups, etc. Né? Então, o Open Innovation é fundamental. Aqui alguns exemplos, né, de Open Innovation. Então, a própria IVE, aí, como eu mencionei, tem uma estrutura grande por trás da IVE, né, com outros parceiros nos ajudando nisso. Esse é um exemplo interessante. A gente criou uma joint venture com a Nidec. A Nidec é um dos maiores fabricantes de motores elétricos do mundo. Eles não atuam no mercado da aviação. Então, para desenvolver os motores elétricos da IVE, a gente foi para eles e falou, olha, poxa, vamos fazer uma parceria juntos aqui para a gente criar um motor elétrico para a aviação. Eles entendem de motor elétrico, a gente entende de aviação. Juntamos e criamos a joint venture Nidec Aerospace, que é um exemplo de atuação aí, de integração no mercado, né? A ExMobiles, como você falou, né, Ivan, é uma investida nossa, super relevante no mercado de drones aí no Brasil, né, atuando em diversos mercados, em diversos segmentos, com soluções fantásticas, né? Então, a gente está fazendo investimentos, está fazendo uma integração estratégica aí com não integração, né, mas uma parceria estratégica com eles também, né? Eu gosto de mostrar a Speedbird também, né, que faz entregas com drones, já está operando no Brasil há quase 2 anos, muita gente não sabe, mas a Speedbird já está fazendo entregas com drones já há quase 2 anos, de maneira super segura,
e eficiente aí no Brasil, né? Também é uma outra investida nossa. Então, realmente, a inovação aberta, a integração e o jogo é ir para o mercado de coração aberto, né? Para identificar parceiros e tal. E que as pessoas geralmente perguntam para mim, que forma vocês atuam na inovação aberta? Eu falo, de qualquer forma, né? De qualquer, a gente vai ser criativo, inclusive na colaboração, né? A gente precisa ser, inclusive, inovador na maneira como colabora com o mercado de inovação. Isso é bem bacana que tu trouxe, né, da inovação aberta, porque a tua atividade em si hoje é basicamente trabalhar isso, né? É falar para o Exatamente. mundo os problemas que vocês têm internamente e ver quais são as Isso, soluções que a gente tem de fora, né? E isso. aí eu tenho uma dor que eu vejo muito presente aqui na região que a gente está, que eu vejo assim, muitos empresários eles são reticentes em falar as suas dores, né? A dor é minha, eu vivo com ela e eu tenho os ganhos e os prós e contras disso, né? E isso ficou no passado já para mim há muito tempo. E quanto mais tu fala, mais tu evolui, né? Como tu trouxe aqui a questão do motor, eu preciso desenvolver um motor elétrico que atenda aqui as exigências para mim conseguir colocar um produto novo no mercado. Eu vou desenvolver isso internamente ou eu vou abrir para alguém que tenha mais know-how nisso e que vai me dar um ganho significativo aqui de Exatamente. performance, É isso aí. agilizando, entregando muito mais rápido. Então, eu tenho um ganho aqui que eu não consigo mensurar, né? Ele não é mensurável. Ganho de tempo, de qualidade. Então, acho que isso é bem bacana e o empresário brasileiro tem que olhar bastante para isso assim e abrir a sua mente para que isso seja uma rotina, né? Eu acho que a gente tem visto muitos movimentos no Brasil de Open Innovation, e eu espero que isso acelere cada vez mais, porque a gente só tem a ganhar com relação a esse movimento. Muito obrigado pela tua fala, Clenilson. E daí, aí, pensando nesse universo de inovação aberta, o que a gente tem de benefícios voltados para fomentos à inovação no Brasil? A gente tem algumas linhas, até o Clenilson já puxou algumas delas ali, né? Acho que FINEP é uma das que mais a gente tem presente, embora o mercado de FINEP no Brasil tenha dado uma balançada, porque o governo deu uma segurada por conta do seu caixa, mas acho que a gente tem umas linhas bem interessantes que puderes nos exemplificar, seria bem positivo. Legal, legal. Verdade, Ivan, é uma pena, assim, esse momento que a gente está vivendo da nossa economia, né, essas restrições, mas, sim, a FINEP, eu acredito que é um carro-chefe, assim, quando a gente fala de captação de recursos junto para fomentar a inovação dentro das empresas, né, a gente tem, enfim, o FINEP mais tradicional, onde as empresas, né, captam esse recurso com uma taxa bem mais atrativa. E a gente tem o FINEP subvencionado, que inclusive a ExMoba participa de um deles dos editais, né, onde ela frui nessa sistemática onde o governo aporta um valor e ela consegue desenvolver essa solução, né, esse projeto, enfim, que ela tem o interesse de uma forma mais rápida, mais ágil, né, porque são recursos que são injetados ali dentro daquela pesquisa. Então, hoje a gente tem alguns editais disponíveis, né, para fruir desse recurso. E a FINEP tem alguns recursos também disponíveis para captar, né, com uma taxa um pouco mais atrativa, um pouco mais restrito, mas tem, e tem esses editais, né, que quando tu olha para a FINEP, assim, pensando nesse contexto que o Clenilson trouxe, enfim, parceiros estratégicos para fomentar a inovação dentro da empresa, né, essa troca que a inovação aberta permite, isso é bem legal, porque quando a gente olha os centros de inovação, os centros de pesquisa, que muitas vezes as empresas precisam se preparar muito bem antes do desenvolvimento, né? A FINEP também olha com bons olhos nesse nível de aportar recursos para esses centros de pesquisa, né? Então, isso é bem legal, porque às vezes a empresa até tem intenção de inovar ou fazer algo mais disruptivo, mas falta recursos também, né, para, enfim, fazer esses desenvolvimentos. E aí, claro, a gente também tem o BNDES, né,
que ajuda fortemente o desenvolvimento e fomenta a inovação aí no Brasil, e outras linhas mais específicas, subvencionadas em estadual, municipal, enfim, que ajuda a fazer este fomento, né, da criatividade das indústrias ou comércio, enfim, aquele que quer inovar para se tornar mais competitiva junto ao mercado, né? Isso é muito bom, né? E a transformação ela acontece por vezes impulsionada por alguns players, né? Aqui no Rio Grande do Sul mesmo a gente vai ter nos próximos anos a implantação de alguns data centers, né? Vão ser data centers bem gigantes, muito grandes para gerar aqui armazenamento e dados, e isso vai movimentar todo um setor por trás, né? Porque, vamos pegar só um exemplo, né? A gente vai visualizar aqui empresas tendo que pensar, por exemplo, no ar-condicionado desses data centers, né? E isso vai ter que se gerar toda uma pesquisa em cima de como vai ser a refrigeração, como é o clima no Brasil, como eles vão fazer essa entrega de forma a ter uma performance constante, porque acabou a refrigeração, acabou o data center, então tem uma série de questões que evoluem com isso, e muitas delas a gente pode utilizar esses fomentos que já estão previstos aí em legislação. A gente já está se encaminhando, nosso tempo já está estourado, e eu vou passar a bola para o Clenilson. Clenilson, tu trouxe algumas coisas bem legais de takeaways da Embraer X, que eu queria que tu colocasse, e na sequência, tu já pode puxar e botar aquela surpresa que tu falou que tinha para nós aí, por favor. Tá, joia. Não, legal, Ivan. Então, acho que um pouquinho aqui do que eu falei, né? Mas tentei concentrar nesse slide aí as mensagens principais, né? Então, assim, invista em inovação. Né? Não deixe de investir em inovação dentro da sua empresa, qualquer que seja o negócio, né? Busque entender e ter uma visão de para onde você está indo, né? Porque as turbulências vão vir, sem dúvida. Então, você precisa saber para onde está indo para poder mitigar os riscos das turbulências para o teu negócio, né? E aí os caminhos, como eu mencionei lá, os verticais de inovação são exemplos, né, de caminhos a percorrer para chegar onde você está indo. Invista em pesquisa e no crescimento do conhecimento da empresa, né? Isso é fundamental. Não tem empresa que depende de uma pessoa só, e não pode ter, porque, né, se a pessoa vem faltar, acaba o conhecimento. Então, invista no desenvolvimento do conhecimento e compartilhamento do conhecimento com todos, né? Precisamos ser pacientes e consistentes, né? Porque as coisas não acontecem do dia para o outro, né? Existem os processos da vida, né? Assim como na natureza, eles são fundamentais em qualquer negócio, né? Então, seja no aprendizado, né? Nada acontece assim de uma hora para outra, né? Muitos esportistas, né, falam, eu gosto de ouvir o Tom Brady falando disso, né? Foi campeão aí de fez campeonatos mundiais, campeonatos aqui do futebol americano, né? Mas é um cara super legal, muito sábio nas palavras dele. Ele fala que hoje as pessoas veem ele lançando a bola, né? Ouviam antes dele se aposentar. Puxa, esse cara tem um dom do céu, né? Ele fala, ninguém foi ver lá eu acordando às 4 horas da manhã para ficar lançando enquanto eu estava sozinho e não tinha ninguém lá do meu lado, né? E eu estava lá treinando, cometi muitos erros antes de acertar. Seja humilde, né? Essa visão de, isso não foi inventado aqui, tem que ser humilde, né? Principalmente no âmbito da inovação aberta, né? Empoderar o time, isso é fundamental, né? Empresa, mais uma vez, formada das pessoas. A gente precisa ter uma visão aí de engajamento com o ecossistema, né? Mas também com a visão de contribuir com o ecossistema, né? Você não pode ir para o ecossistema e trabalhar com o Open Innovation só querendo tirar dele. O que você está fazendo para contribuir, né? Para colaborar, para fazer com que a tua região cresça, com que os teus parceiros cresçam, né? É visão de ganha-ganha, né? E como o exemplo aqui do Ivan, já falei isso para ele, ver uma empresa de consultoria tributária, num evento como o South By, né? Com um investimento alto, para estar ali aberto, né, ao serendipity é uma palavra que eu gosto bastante em inglês, né, que significa o bom acaso, quer dizer, você tromba de uma pessoa, puxa,
olha que legal, aí vai falar, vai conversar e acaba acontecendo, às vezes, o mais improvável dos locais e das conversas, pode surgir um negócio importante para você. Então, esteja aberto a isso, conecte com as pessoas, converse, né? Fale, engaje com as pessoas, né? Então, essas são as mensagens aqui que eu queria deixar. E aí, ouvi um colega uma vez me falou que a gente sempre tem que terminar qualquer é, conversa assim de uma maneira emocional, né? E eu vou passar um vídeo para vocês aqui que para mim é muito emocional e conecta exatamente com o que eu falei lá no começo em relação ao Osiris, né? Eu vou ter que sair, compartilhar com áudio de novo. Então, é um vídeo que eu gosto de mostrar no fim, porque fala muito no meu coração. Mas antes disso, né, do vídeo, né, falar aqui da minha relação com o próprio Osiris. Eu, lá durante a faculdade, né, eu fiz UFSC lá em Santa Catarina, e durante a faculdade eu tive a oportunidade de ir para São Paulo numa feira da mecânica, e lá eu fui inspirado por ouvir o Osiris falando diretamente. Isso aqui foi em 1997, no meio da minha faculdade, que estão meus colegas. Esse era o vice-presidente de engenharia da época, o engenheiro Satoshi, e o Osiris Silva. A gente ouviu eles falando e foi muito inspirado por ele. E acho que esse encontro aqui me motivou a querer trabalhar na Embraer, né? Então, assim, eu vim para os Estados Unidos, fiz o resto do curso aqui, voltei para o Brasil, e logo depois de formado, graças a Deus, eu tive a oportunidade de vir para a Embraer, né? E aí aqui, 20 anos depois, junto com ele, e aí já, né, parte das realizações que eu pude fazer aqui na empresa, isso aqui é a inauguração do escritório de engenharia que eu ajudei a montar aqui nos Estados Unidos, e ele teve lá com a gente para a inauguração desse escritório, né? Então, eu fui inspirado, mas também tenho buscado inspirar, né? Eu tenho me desgastado ou investido bastante nisso também, né? E essa motivação é que a gente precisa trazer para dentro da empresa e perpetuar nas relações, né? E agora encerrando aqui com um videozinho. To dream the impossible dream, to fight the unbeatable foe, to bear with unbearable sorrow, to run where the brave dare not go, to right the unrightable wrong, to love pure and chaste from afar, to try when your arms are too weary, to reach the unreachable star. This is my quest, to follow that star, no matter how hopeless, no matter how far, to fight for the right without questioning pause, to be willing to march into hell for a heavenly cause. And I know if I only be true to this glorious quest, and my heart will lay peaceful and calm when I'm laid to my rest. And the world will be better for this, that one man scarred and covered with scars still strong with his last ounce of courage to fight the unbeatable foe, to reach the unreachable star.
Muito bom, hein? Nossa Senhora, que maravilha. Tornando sonhos impossíveis possíveis. Com certeza a gente sai inspirado aqui. Clenilson, muito obrigado pela tua participação. Mais uma vez, uma conversa magnífica contigo, inspiradora. Com certeza a gente sai daqui com muitos insights. Agradeço muito a tua participação. Todas as perguntas que foram enviadas a gente vai responder por e-mail depois, em particular, devido ao tempo que a gente já estourou. Daiane, agradeço por estar aqui, mais uma vez compartilhando um pouquinho do teu conhecimento e conteúdo. Tuas palavras finais, Daiane, fica à vontade. Eu gostaria de agradecer também o Clenilson, a participação, o conhecimento, foi inspirador o vídeo. Palminhas, ótimo, adorei, muito bom. Obrigada por esse momento. Obrigado, Daiane. Clenilson, a palavra é tua. Muito obrigado pela tua participação. Muito obrigado, Ivan. Muito legal poder compartilhar aqui com vocês. Agradeço mais uma vez aí o convite, a oportunidade. É isso aí, vamos em frente, com inovação. Com certeza, obrigado. Gente, e se você assistiu até aqui, espero que realmente você utilize todo o conteúdo que a gente passou aqui e essa conversa para melhorar o seu dia a dia, para melhorar a sua empresa, para fazer o seu negócio crescer e prosperar, que assim todos nós crescemos juntos. Obrigado muito pela tua atenção, o Domínio Tributário agradece aqui a todos que participaram e até uma próxima. Até mais. Tchau, tchau.